Olá, tudo bem? Sou o pastor Luciano Feu e eu quero dar continuidade a essa série de vídeos que eu estou gravando falando dos principais problemas que as pessoas têm enfrentado no seu casamento. Hoje eu quero falar sobre um princípio espiritual muito importante, mas ao mesmo tempo muito negligenciado pelos casais. Eu quero falar sobre as palavras que são proferidas. Eu quero ler um texto que está aqui em Jeremias 23:36, que diz assim: mas nunca mais fareis menção da sentença encarregada por Yahvé, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença, pois distorceis as palavras do Deus vivo, do Eterno dos Exércitos, o nosso Deus. Esse texto traz um princípio espiritual que é extremamente importante a gente entender, para a gente não negligenciar isso no nosso casamento, na nossa vida, na criação dos nossos filhos. Ele está dizendo que a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença. Nós precisamos estar atentos a isso dentro do casamento, porque muitas vezes nos momentos de conflitos, nos momentos de desentendimentos, nós temos liberado palavras de maldição contra o nosso cônjuge, contra o nosso casamento, contra a nossa casa, às vezes contra filhos, e nós precisamos levar esse princípio muito a sério, porque o texto diz que cada palavra que nós liberamos se torna uma sentença. Se você libera palavras de maldição contra o seu casamento no momento de uma briga, declarando o divórcio, declarando a separação, declarando o adultério, muitas vezes as pessoas têm declarado isso literalmente no seu casamento. E muitas vezes a pessoa diz: nós estamos aqui brigando, discutindo, então é melhor que a gente separe, a gente não dá certo mesmo. Outras vezes a pessoa diz assim: você está achando ruim, você não está satisfeito no casamento, então procure outra pessoa. E a pessoa abre portas, libera sentenças espirituais de adultério, libera sentenças espirituais de divórcio. E quando nós liberamos essas palavras como sentenças, demônios se movimentam no mundo espiritual para cumprir essas sentenças. Existe muita resistência espiritual que as pessoas têm vivido no seu casamento, e muita resistência espiritual está ligada diretamente às palavras que o casal tem liberado sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua família. Essa palavra proferir significa liberar alguma coisa em voz alta. Quando nós falamos, quando nós amaldiçoamos o nosso casamento, nós liberamos sentenças, demônios se movimentam e começam a cumprir essas sentenças. É tão importante nós entendermos isso, é tão importante nós levarmos a sério aquilo que sai da nossa boca, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos ser pessoas que liberam bênçãos, palavras de vida na vida um do outro. Por isso é tão importante a gente fazer uma análise do nosso relacionamento, da história do nosso casamento, da quantidade de palavras que nós liberamos, da quantidade de maldições que liberamos contra o nosso casamento. A parte boa é que nós podemos orar e nos arrepender de cada uma dessas palavras e entender que elas são canceladas e que todo espírito maligno que está se alimentando dessas palavras pode ser expulso da nossa vida e nós não sofremos mais resistências por essas palavras. A primeira coisa que nós precisamos fazer é um levantamento das palavras que nós liberamos, é nos arrepender, pedir perdão um para o outro e fechar todas essas portas no mundo espiritual, expulsando todos os espíritos malignos que se alimentaram dessas palavras e estão atuando hoje para cumprir essas sentenças. Por isso eu quero convidar você para participar com a gente da Escola Liberte e Restaure Seu Casamento, que vai começar no dia 10 de outubro, às 20 horas, no Centro de Treinamento Verdades que Libertam. Nessa escola nós vamos aprofundar mais sobre isso, vamos falar a respeito desse tema, vamos orar, vamos ensinar as pessoas como orar, como resolver essas questões, para que toda palavra liberada que foi proferida de maldição pela boca do casal contra o seu próprio relacionamento, contra a sua própria família, seja destruída. Nós vamos orar por isso, para que todo espírito maligno que se alimentou dessas palavras para cumprir essas sentenças seja realmente lançado fora da nossa vida, para que a gente viva todo o propósito que Deus tem para nós, sem nenhuma resistência espiritual. Beleza? Eu quero convidar, quero desafiar você a investir no seu casamento, porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus, que o seu casamento nunca mais vai ser o mesmo. Deus abençoe você, espero você aqui no dia 10 de outubro, beleza? Forte abraço, até lá.